Flow é uma animação que merece grande destaque, tanto que ganhou o Oscar de melhor animação em 2025. Foi uma animação que foi feita com pouquíssimas pessoas, com baixo orçamento e usando o Blender. A história é sobre um gatinho preto e alguns outros animais tentando sobreviver a uma inundação. E é contada sem nenhum tipo de diálogo, mas ainda assim ele é muito expressivo, então você consegue entender bem o que eles estão tentando comunicar. Pra mim, esse filme merece 5 estrelas. E não é só porque eu tenho um gatinho preto. Ele vai muito além de apenas uma animação sobre animais fofinhos. O filme aborda temas como amizade, natureza, equilíbrio e superação de medo. Quanto à parte técnica, eu vi algumas avaliações de pessoas dizendo que a imagem parecia muito de jogo de videogame. E eu concordo. Só que eu não vi isso como algo ruim. Eu vi como algo muito legal, na verdade. Mas o que mais me emocionou foi o processo de superação do medo, que foi um processo muito longo e que não é uma coisa que simplesmente acontece de um dia pro outro. Para contextualizar, o gatinho ele mostra desde o início um certo medo muito grande da água. Ele encontra um barco que está sendo conduzido por uma capivara e ele entra no barco para se proteger da inundação. E em determinado momento, ele cai na água, vai afundando até chegar num ponto que ele não tá conseguindo mais subir para a superfície. E uma baleia ajuda ele a subir, então ela salva ele. Isso mostra muito o processo de quando o medo começa a nos afundar de verdade. Eu, por exemplo, eu tenho crise de pânico. E essa cena falou diretamente comigo. No decorrer do filme, ele vai observando os animais e, em particular, ele observa a capivara nadando, como ela se move na água. E, a partir dessa observação, ele vai aprendendo a lidar com a água também. Essa observação ela pode ser vista como um apoio externo, porque o medo, dificilmente ele é superado sozinho. A gente precisa de apoio, de uma rede de apoio, que pode vir de um amigo, pode vir de um psiquiatra, medicina, de uma terapia de exposição. São ferramentas que ajudam no processo de superação principalmente quando o medo atrapalha muito a nossa vida. E então chega um determinado momento que o gatinho começa a se aventurar sozinho pelas águas e ele nada naturalmente, caçando os peixinhos para comer. E é uma cena muito linda, muito emocionante. Mas eu sinto, quando eu assisto, e pela minha experiência, que o medo ele não foi embora. Mas é como se ele tivesse abraçado o medo e feito as pazes com o medo. E isso é o que eu achei mais lindo nesse filme. No geral, esse filme me tocou muito em lugares muito profundos. O filme tem muito mais enredo do que só isso que eu falei. Ele fala sobre diversas coisas e vale muito a pena assistir. Se você ficou até aqui, dá um like, comenta aí embaixo o que você achou e se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.